O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. Passou a noite toda em oração com Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos, escolheu 12 dentre eles, as quais deu o nome de apóstolo. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão Tiago, e André, irmão de João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu a montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força dele saía e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus que foi proclamada, essa palavra que nos liberta, que nos cura. E pode continuar em pé, pode continuar em pé. Vamos cantar: somente em Ti construirei a minha casa, somente em Ti colocarei minha esperança. Se você quiser e puder, se isso te ajuda a rezar, levanta os seus braços um momento. Vamos nos dispor, gente, para deixar Deus fazer o que Ele quiser fazer em nós. Até mesmo que você não está acostumado com esse ambiente, não tem problema, fica à vontade. O cantar, o abrir o coração, ajuda a gente também, sabe, a deixar Deus fazer, a libertar o nosso coração de toda tensão. Somente em Ti construirei a minha casa, somente em Ti colocarei minha esperança. Cantemos. Somente em Ti construirei a minha casa. Mais forte, somente em Ti. Somente em Ti colocarei minha esperança. Canta de todo o coração, somente em Ti. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Pois só em Ti, cante. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude. Pois só em Ti eu pude respirar. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. Meu coração deseja Te encontrar. Deseja Te encontrar. Solte a sua voz. Uma terra seca. Anseia pela chuva. Anseia pela chuva. Vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é meu lugar. Que aqui é o meu lugar. E o meu coração cante. E o meu coração deseja Te encontrar. Como a terra seca. Anseia pela chuva.
eu descobri que aqui é o meu lugar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Podemos nos sentar um momentinho. Fui avisado ainda pelo pessoal da TV. Pode segurar nesse tom mesmo, só se ela for cantar baixo, essa mesma música, né? Mas pode segurar como está. Fui avisado pela TV ainda há pouco que nós estamos transmitindo pelo YouTube. Então uma salva de palmas a quem está nos acompanhando. Eu corrijo o que eu disse necessariamente, anteriormente, desculpa, né, que não tinha sido transmitido. Eu ia até contar umas piadas mais assim, ainda bem que eu não contei, né? Porque quando está transmitido você já viu, né? Essas piadas que a gente gosta de contar, né? Meu pai me conta, o hobby do meu pai é ver pegadinha e aprender piada nova. O repertório dele, gente, nunca repete, admirável. Ele fica mandando para mim, eu falo, nossa pai, muito bem aproveitado o seu tempo livre. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando São Simão e São Judas, por isso que o padre, nós sacerdotes, estamos com os paramentos vermelhos, porque ambos foram mártires. Esqueci de dizer também nessa missa, quero rezar pela minha avó, que está fazendo aniversário hoje, Geni Irene Giroto Zandoná, lá no Paraná, fazendo aniversário. Rezo por ela também. Obrigado e rezem por ela. Hoje é um dia muito especial no acampamento, porque nós temos a graça de celebrar São Judas Tadeu. Você sabe que entre os apóstolos tinham 2 Judas, sim ou não? O primeiro era Judas Tadeu. Qual era o segundo? Judas Iscariotes. Interessante. Se nós olharmos concretamente no Evangelho, nós vamos entender o que diferencia um do outro. Porque eu e você também somos chamados a sermos discípulos de Jesus, sermos apóstolos. Porque veja bem, apóstolos do grego quer dizer aquele que é enviado, né? Discípulo do grego é a palavra matatés, como foi escrito, quer dizer aquele que senta ao pé do mestre para ouvir o seu ensinamento. Então Jesus está enviando apóstolos. Só que antes de enviar os apóstolos, ele fez deles discípulos. Porque veja bem, naquela época, só para você entender, nós estávamos numa época do Império Romano, de muitas formalidades. Quando você falava que alguém era o seu apóstolo, você estava dizendo que você estava enviando alguém, preste atenção, com autoridade legal para decidir no seu nome. Hoje em dia não tem aquela procuração, não é? Que a pessoa faz, olha, tua preocupação, eu vou te deixar a minha preocupação, por exemplo, se eu deixar uma procuração, eu vou deixar a procuração das minhas dívidas para você, né? Todas as minhas dívidas são suas a partir de hoje, né? Mas, por exemplo, a procuração pode ser das dívidas ou pode ser dos bens, né? Você dá a procuração para o seu filho, porque o seu filho entende mais de coisas de banco, de coisas jurídicas, então ele vai lá e ele pode assinar por você, ele pode vender um bem, ele pode fazer isso ou aquilo. Então o apóstolo, ele tinha a autoridade legal em nome de quem o enviava. Então quando o imperador enviava um apostoloi, né, a conjugação do grego, alguém que estava no nome dele, aquela pessoa tinha autoridade legal no nome do imperador para destituir até um governador. Ó, sai esse governador e vem outro, porque em nome do imperador eu vim aqui para resolver esse problema na região aqui do Império Romano que estava dando problema. Só que veja bem, antes deles serem apóstolos enviados por Jesus, com a autoridade de Jesus, porque os apóstolos, Simão, Judas, Pedro, todos eles tinham a autoridade de Jesus para curar, para libertar, para expulsar demônios. Só que antes deles serem apóstolos enviados, eles precisaram ser discípulos, ou seja, eles sentaram ao pé do mestre e eles ouviram o mestre, eles ouviam Jesus, eles viam Jesus fazendo. Jesus é um tipo de mestre muito diferente. Jesus não era um mestre teórico, Jesus era um mestre prático, ou seja, Jesus andava com eles, vivia com eles, então eles viam. Eu posto a homilia no canal todos os dias, e eu estava ouvindo, eu vi que eu falei isso, às vezes eu gravo um negócio 3 meses antes, eu ouço de novo e falo, nossa, que legal, me tocou. E eu vi que eu falei isso, no dia da inspiração que Deus me deu, né? Que eles viam o jeito que Jesus comia, eles viam o jeito que Jesus rezava, eles viam o jeito que Jesus pregava,
eles viam o jeito que Jesus amava. Então, vendo Jesus na prática, eles aprenderam o que era ser discípulo. Então, eles puderam ser enviados, se tornaram apóstolos. E veja bem, qual que é a diferença de Judas Iscariotes e de Judas Tadeu, que nós celebramos hoje? Judas Tadeu, que nós celebramos hoje, ele se tornou um apóstolo, mas nunca deixou de ser discípulo. Porque qual é a diferença? Quando você se torna um apóstolo, vou dar o exemplo de nós padres, diáconos. Um padre que é só apóstolo e não é discípulo, gente, me perdoe a palavra, uma desgraça para a igreja. Um mau padre faz um rombo na vida da igreja. Um mau apóstolo. Por quê? O apóstolo que deixou de ser discípulo é aquele funcionário do sagrado, é o funcionário da religião. Eu vou lá na hora certa, eu bato o cartão, eu faço o que eu tenho que fazer e depois eu não tenho comprometimento nenhum com aquilo que eu anuncio. Por quê? Porque eu sou um funcionário. Na hora que eu estou com a minha roupa de padre, eu estou lá, mas depois a minha vida que se exploda. Está errado. Não tem como um apóstolo não ser discípulo. Um apóstolo é aquele que começa a pregar, mas não reza mais, não escuta mais a Deus, não fica mais aos pés de Jesus. O cardeal Sarah dizia que todo mundo que deixa de rezar começou a seguir os passos de Judas Iscariotes. Vai ser questão de tempo para trair Jesus, é questão de tempo. Por quê? Porque quem deixa de rezar, deixa de ser discípulo. Você pode até estar fazendo coisas para Deus. Nossa, eu trouxe uma caravana aqui, padre. Gente boa, só gente boa. Nossa, padre, eu trabalho em 5 pastorais, né? Eu canto na igreja, eu tenho um grupo de evangelização na internet. Isso não é nada se você não for discípulo. Se você não for discípulo, tudo que você faz é para a sua glória, é fruto de orgulho, não vai salvar ninguém e pode te condenar. Porque o apóstolo precisa ser discípulo. Retomo falando do padre. O padre precisa rezar. O padre precisa ser o primeiro a ter a humildade de sentar aos pés do mestre e ouvir. E ouvir a palavra e aprender, não só teoricamente, fazendo uma faculdade, mas na intimidade do dia a dia diante do sacrário. O padre e todo o batizado, e todo o fiel. E eu digo para você, isso pode parecer abstrato até diante do tema da ansiedade que a gente está falando, mas isso tem tudo a ver. Porque veja bem, se você seguir o caminho de Judas Iscariotes, querer talvez até ser um apóstolo sem ser discípulo, você nunca vai viver uma cura profunda. Porque a cura, ela é fruto do discipulado. Não existe cura, eu digo para você, muito do que eu estou te falando, ensinando sobre ansiedade, sobre tanta coisa, eu experienciei na minha vida. Eu já contei meu testemunho várias vezes, vivi uma adolescência tão complicada, e você não imagina quantas coisas de consequência isso não deixou em mim. O tempo que eu vivi nas drogas na minha adolescência, os comas que eu tive por causa de droga, eu contei várias vezes pela televisão, antes de me encontrar com Cristo e ter minha vida mudada por Ele. Você acha que isso não deixou consequências de ansiedade, de tanta coisa? Então eu aprendi, eu não estou falando para você teoria que me contaram ou que eu li num livro, não. Eu sei o que eu estou falando. E eu digo para você, não existe cura profunda sem discipulado, porque a cura que Deus quer fazer, que não é uma cura circunstancial de um remédio que você toma, porque às vezes o remédio tem o seu lugar, óbvio, existem muitos remédios que são eficazes, e quem sou eu para questioná-los aqui? Mas grande parte dos remédios trabalha nos sintomas. Diminui os sintomas dos surtos, dos transtornos, ou equilibram uma coisa ou outra. Mas curar não é trabalhar com sintoma, curar é ir na raiz interna e mudar de dentro para fora a estrutura que está errada. Isso só Deus pode fazer. E mais uma vez eu digo, não estou falando para ninguém parar com o remédio. Continue fazendo o seu tratamento, se você o faz. Mas entenda que Deus quer te levar além do sintoma, Ele quer te curar profundamente. Mas veja bem, Deus só pode curar alguém que é discípulo, alguém que reza, alguém que quer estar com o Senhor, alguém que busca conversão, alguém que não fica vivendo como um pagão. Me perdoe, quanta gente na igreja católica com roupa de cristão, mas com cabeça de pagão. Não conhece a doutrina, defende coisas contrárias à doutrina católica, não entende o porquê que a Bíblia fala o que fala, porquê que a igreja fala o que fala, e vai buscar conhecimento em um youtuber pela internet que nunca leu a Bíblia.
Eu fico admirado. Quanta gente busca conhecimento de gente que é pagã, que odeia Cristo. Você tem que buscar conhecimento das coisas da igreja com quem conhece, com quem estuda, com quem vive o discipulado. Não com o youtuber que falou isso da igreja. Quem é esse youtuber para falar? Que autoridade que ele tem? Gente, internet é terra de ninguém. Você fala o que você quiser. E tanta gente, me perdoe, besta, que não conhece, que não estuda a história, que não estuda a igreja, que não estuda a Bíblia, está cheio de preconceito com relação à igreja, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo. Meu filho, vai estudar. O dia que você me apresentar uma fonte consistente, histórica, dá para a gente conversar, mas porque você viu um videozinho, você vai deixar de acreditar, e vai deixar de se converter, e vai deixar de dar passos de fé? Mas é o mundo no qual a gente vive. Quanta gente com minhoca na cabeça porque está ouvindo o youtuber, mas não está ouvindo o padre, não está ouvindo quem entende, ou porque fica só buscando videozinho, mas não reza. A sua vida espiritual não é feita só de conhecimento, é feita de vida partilhada, de comunhão com Deus, de horas de oração do texto, de visita ao Santíssimo Sacramento. Eu digo para você, não existe cura sem discipulado, sem escutar Jesus. Porque veja bem, olha a lógica que o Evangelho apresenta, presta atenção. Jesus curou e libertou aquelas pessoas, o Evangelho disse isso, sim ou não? Mas o que aconteceu antes? Cri, 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 cri. Vejam, padre, como eles são atentos. Dá orgulho uma assembleia assim. Amor de Deus. O que aconteceu antes, gente? Eles estavam tomando sorvete, né? O Evangelho diz. Então eles pararam no Starbucks e tomaram um café, foi isso? Jesus estava pregando. Diga para quem está do seu lado, você não prestou atenção no Evangelho? Não, rapaz. Diga para essa pessoa. Eu sei que são muitos detalhes, fica tranquilo. E afinal o padre aqui sou eu, né? Estou aqui para ensinar, fique em paz. Mas Jesus estava pregando primeiro. O que as pessoas estavam fazendo? Ouvindo. E depois, como consequência da escuta, eles foram curados. Um que era aleijado se levantou e começou a andar. Outro que era possuído pelo espírito impuro, um demônio, foi liberto. Mas a libertação e a cura, preste atenção, a libertação e a cura que vai lá dentro, que vai na raiz. Eu não estou falando só, como eu disse, libertação, diminuição de sintoma, não. Ela é feita por Deus, que vai lá no fundo da nossa alma. E essa cura e essa libertação só acontece quando nós somos discípulos, quando nós ouvimos Deus, quando nós deixamos de viver uma fé hipócrita e buscamos a conversão com sinceridade, colocando Deus como prioridade na nossa vida, a palavra dele como prioridade. Senão não tem cura. A cura vem do discipulado, da entrega a Deus, da mudança de mentalidade que eu dizia ontem, que eu escrevi aqui no livro A Libertação da Mente Ansiosa, que eu lancei ano passado, que dá tema a esse acampamento. É uma mudança de mentalidade, né? É começar a pensar como Deus. Mas é preciso discipulado, escuta diária. Tem uma passagem na qual Jesus disse para os discípulos, presta atenção. Ele disse, olha, vocês não precisam de muita coisa, vocês já estão puros, curados pela palavra que eu vos tenho dito. Gente, nós precisamos ouvir a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. É a palavra que nos cura. É a palavra que muda a nossa mentalidade para a gente sair daquilo que eu dizia na missa de ontem, desse espiral de ansiedade do nosso tempo, desse surto de ansiedade, desse excesso de estímulo que a gente está vivendo, que deixa a gente ansioso, que surta a gente, né? Eu explicava ontem na missa para quem não estava, diferenciando a ansiedade normal da patológica, talvez o Daniel e a Aline já até falaram disso, né? Que a ansiedade normal é um mecanismo fantástico de defesa, né, do organismo, da mente. Mas a ansiedade patológica, que é fruto desse tempo que a gente está vivendo, é tanta necessidade, é tanta coisa, é tanta conexão, é tanta tela e tão pouca oração, né? É tanta visualização e tão pouca contemplação. Vou falar disso amanhã cedo na pregação. Sabe? É quando a ansiedade fica... O botãozinho da ansiedade, tem uma parte no nosso cérebro, né, chamada a córtex orbitofrontal, que é a que identifica o perigo, né? Que é uma parte dentro do córtex frontal que identifica o perigo, que está sempre buscando o perigo. É como se essa parte ficasse hiperativada
quando a gente está sofrendo com ansiedade, né? Por quê? Porque a gente não está ouvindo Deus e a gente está indo na onda desse mundo. Na onda, tanta coisa. Mas primeiro passo que eu quero dizer para você: se decida hoje, você aqui, você acompanhando pelo YouTube, a viver o discipulado. E discípulo gasta tempo com o mestre. Ninguém é discípulo se não escuta o mestre. Quanto tempo da sua vida você tem para oração pessoal? Ai, padre, eu ouço música da igreja. Grande coisa, isso não é oração. Que bom que você ouve a música da igreja e canta desafinadamente lá no seu banheiro. Coitado dos seus vizinhos, né? Mas isso não é oração. Eu penso em Deus. Pensar em Deus, o diabo também pensa, filho. Oração é feito, não é do que você pensa ou do que você acha, é feito de algo que você faz. Peguei o texto e rezei. Fui lá na igreja, ajoelhei diante do Santíssimo. Fui à missa e comunguei. Comecei a falar com Deus e a apresentar meu coração. É uma atitude, não é uma coisa vaga. Quanto tempo da sua vida você tem de oração? Porque veja bem, eu digo para você de experiência própria, de acompanhar milhares de pessoas sofrendo com isso e de já ter sofrido. Não é simples, eu vou falar uma missa amanhã, não é simples você entender o mecanismo da ansiedade em você. Porque a ansiedade, ela pode, o transtorno, né, a ansiedade transtormática, ela pode vir de matriz genética, ela pode vir de comportamentos ansiogênicos que você não consegue identificar, ela pode vir de feridas emocionais. E às vezes você faz anos de terapia e não consegue entender por que a minha cabeça está acelerada, por que eu tenho esse pânico, por que eu não durmo. Porque, gente, não é simples. O ser humano é complexo. E tem coisas que eu digo para você só vai entender se você rezar. Porque Deus vai te revelar. Deus vai te revelar. Às vezes Deus permite um sofrimento na nossa vida, que é uma cruz momentânea ali, para que a gente una o nosso sofrimento ao sofrimento dele, para que a gente ame, para que a gente oferte aquilo pela salvação nossa e dos outros. Mas às vezes a gente está num sofrimento psíquico, emocional, como a depressão, como a ansiedade, por causa de coisas que a gente desconhece. Você não sabe por quê, não é só tomar remédio, você tem que entender por que você está assim. E você só vai entender, escuta o que eu estou te falando, se você for uma pessoa de oração. Se você estiver diante do sacrário, se você rezar, porque só Deus pode mostrar para você o que está causando essa desordem. Por exemplo, dou um exemplo básico de um rapaz que certa vez eu acompanhei, que desenvolveu o TOC, que hoje já tendo o DSM-5 já está estudando, às vezes até a parte, né, não dentro dos transtornos de ansiedade, mas que ainda a gente trata, pensa, né, como uma consequência da ansiedade. Ele tinha também TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e que chegou a ter alguns inícios ali de pânico. E um menino de uma família muito boa, estudado, família de condição financeira boa, recebeu, humanamente falando, todo o aparato que ele precisava ali para crescer bem, de nutrição, de saúde, de educação. E o menino, com uns 24 anos, tendo esses problemas seríssimos, de toque, de TAG, de tanta coisa. E eu lembro que eu comecei a atendê-lo, né? Para gente que atende a pessoa, né? Claro, eu não sou psicólogo nem psiquiatra, eu sou padre, apesar de estudar essa área, eu sou padre. E eu lembro que atendendo, eu tive a oportunidade de conhecer os pais dele, né? Tão bom para a gente que atende, quando a gente consegue conhecer a família também, né? Porque você vê o quadro mais amplo, né? E eu comecei a atender aquele rapaz e falei, mas Jesus, eu não consigo entender por que esse menino tem isso. E sondei o comportamento dele, e rezei por ele, fui rezando, e nós começamos um processo de terapia ali, de oração, né? Eu atendendo ele, conversando, estudando. E um dia numa oração, Deus nos deu a revelação do que levou aquele menino àquele quadro. Você sabe que a mãe dele engravidou dele, essas gravidezes assim, bem, né? Hoje em dia as mulheres estão tendo filhos mais velhos, mas naquela época não era, mais velhas, desculpa, naquela época não era comum. Eu acho que a mãe dele engravidou com 41, se eu não me engano. Só que a mãe dele ficou 6 anos tentando e não conseguia engravidar. Não conseguia. E o pai já era bem mais velho, né? E a família inteira, uma família de posses, querendo um herdeiro, querendo um filho. E ficou uma pressão, sabe? Aquela criança, nós precisamos, nós temos que ter o filho. Então quando ele nasceu, o que Deus nos revelou na oração foi isso. É como se existisse uma pressão tão grande sobre ele. É como se ele nasceu sentindo que todo mundo estava esperando muito dele. Muito.
Ele veio para resolver os problemas de toda a família. Ele veio para ser o herdeiro, o salvador, redentor e tudo mais. E aquela pressão, você vê como o ser humano é complexo, né? Não é fácil de você entender isso. Ele não tinha noção. Aí quando Deus revelou na oração, foi caindo na ficha, ele falou: Padre, tem sentido, né? Ele nasceu sentindo uma pressão muito grande. Era muita expectativa. E nem todo mundo sabe lidar com isso. E eu estou falando de um bebê, né, gente? Eu não estou falando de uma pessoa adulta. Isso foi fruto de uma oração, uma palavra de ciência que Deus trouxe a revelação. E ele cresceu com aquele sentimento, e todo mundo esperando muito, e a mãe com aquele excesso de amor sufocava. O pai com aquele excesso de amor sufocava. E o menino foi crescendo, crescendo, e ele se fechou, com medo de decepcionar, como criança, ó, inconscientemente. Porque a criança, gente, um feto, ele já absorve as experiências, as sensações da mãe e do ambiente externo, né? E com muito mais vulnerabilidade que a gente, né? Muito mais sensível. E ele se fechou, e foi uma criança muito introvertida. E quando ele começou a sair de si, ser mais extrovertido, começou a pipocar esses transtornos. Aí Deus começou a revelar. Quando Deus começou a revelar, nós intensificamos a oração. E depois de um tempo profundo de discipulado, esse menino viveu também um processo de conversão, de ir para a adoração, de permanecer diante do Santíssimo, de buscar a Deus. Deus foi começando a curar esse menino. E claro, ele precisou mudar alguns hábitos, né, que ele ficava muito no celular, não é? Gente, bota uma coisa na cabeça. Você que fica muito no celular, a sua mente precisa de um tempo diário para descansar de tela. Senão não tem cura de ansiedade que aconteça. Nem que seja meia hora, se possível 1 hora. Você vai ver que quando você deixar o celular e for fazer outra coisa, sua cabeça vai se conectar em coisas que você nem estava lembrando. Você precisa, sua cabeça precisa desse momento. Mas enfim, esse menino adotou novos comportamentos, e depois da revelação, porque Deus, quando Ele revela, Ele já está curando, né? Se Deus traz uma imagem, é que Ele já está curando ali, tocando naquele ponto. Esse menino começou a florescer e superou esse transtorno com a graça de Deus. E hoje vive bem, trabalha, já está namorando, se Deus quiser vai casar daqui a pouco tempo. Pouco tempo não sei, né? Daqui a um tempo. O molecado hoje não está com muita pressa não, né? Mas enfim, para você ver como que é complexo, e para você ver como que o discipulado é importante num processo de libertação da ansiedade. E eu digo para você: Padre, eu vim aqui você pode me dizer, desculpa, eu vim aqui na Canção Nova, então aqui, a hora que acabar a missa, o senhor vai olhar nos meus olhos, Padre, e vai dizer: ó, você foi por causa disso, você por causa daquilo, ó, você ia atrás, então, foi aquela paçoca lá que seu pai não comprou para você quando você tinha 5 anos. Não é assim que funciona. Uma que Deus revela o que Ele quer na hora que Ele quer. E não é assim. Claro, aqui Deus vai fazer muito, mas isso tem que ser dia a dia. Você tem que levar para a sua casa o desejo de ser discípulo. Você tem que levar para a sua casa a postura de discípulo. Você sabe que entre os judeus, eles chamavam os discípulos de Lev Shemerah, do hebraico. Lev Shemerah queria dizer aquele que está sempre com o ouvido perto do coração do mestre. Lev Shemerah, perto do coração do rabino, daquele que ensina. Você tem que sair daqui, veja bem, com esse desejo de viver o discipulado, de chegar na sua cidade, na sua casa, na sua rotina, com o seu ouvido no coração de Jesus, todos os dias. Talvez você já esteja lutando contra o transtorno do pânico, ou contra a TAG, ou contra o toque, ou contra uma fobia. Talvez para você estar aqui nessa igreja é difícil, ou você nos acompanha em casa porque você não conseguiu vir com medo de surtar, por causa da fobia, da ansiedade social, da fobia social. Eu sei que é difícil, mas gente, no meio do que você está vivendo, viva o discipulado, queira estar com Jesus, reze na sua circunstância, reze, e viva a confiança e o abandono em Deus, amém? Vamos aplaudir o Senhor? Pode aplaudir com força. Como eu prometi ontem, para encerrar essa homilia, eu quero trazer algumas frases, alguns pensamentos. Ontem nós aprendemos com o Catecismo da Igreja que para, de fato, discernir os sinais dos tempos, a gente precisa escutar pessoas sábias, testemunhas autorizadas. E eu disse que eu ia trazer textos da igreja, dos santos, do catecismo, que nos ajudam a crescer na confiança em Deus, no discipulado, porque o discipulado é feito por 2 coisas, pela oração e pela confiança. Então veja bem,
Primeira frase de São Padre Pio de Pietrelcina: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. Olha a frase do santo. Agora, essa frase é de Nossa Senhora, na sua aparição em Guadalupe para o índio Juan Diego. Presta atenção. Isso aqui é para você também. Hoje é sábado, dia de Maria. Não fique preocupado, filho, ou abalado pela dor. Não tema nenhuma doença ou futuro aborrecimento. Não estou eu aqui que sou a tua mãe? Você não está sob a minha proteção? Eu não sou uma fonte de vida para você? Você não está nas dobras do meu manto e entre os meus braços? Então, você precisa de mais alguma coisa? Olha o que Nossa Senhora está te dizendo agora. Eu sei que você chegou aqui com questões no coração. Porque junto com a nossa ansiedade, com a nossa depressão, o mundo não para, né, gente? Talvez você está surtando com ansiedade e o seu marido não está dando trabalho, bebendo cachaça, aquele sem vergonha, cachorro, né? Talvez essa que riu aí, entendeu? Força. Mas enfim, não é porque você, brincadeira, não é porque você está vivendo um transtorno que o mundo para, né? Seu chefe continua sendo mala, né? Você continua ainda lutando para educar os seus filhos, para pagar as contas, para vencer as dificuldades. A vida continua. Mas olha o que Nossa Senhora está dizendo. Feche os seus olhos, só um momentinho. Feche os seus olhos. Hoje é sábado, o dia consagrado a Nossa Senhora. Presta atenção, ela está falando isso aqui para você. Ó, filha, filho, não fique preocupado ou abalado pela dor. Não tema nenhuma doença ou aborrecimento futuro, ansiedade. Não estou eu aqui que sou a sua mãe? Você não está sob a minha sombra e proteção? Eu não sou para você uma fonte de vida? Você não está nas dobras do meu manto e entre os meus braços? Então, você não precisa de mais nada. Não estou eu aqui que sou a tua mãe? Respira fundo, sente isso que Nossa Senhora está dizendo para você. Confia. E pode abrir os seus olhos agora. Mais uma das últimas coisas aqui que o padre quer trazer. Catecismo da Igreja número 301. Presta atenção. Depois da criação, Deus não abandona a criatura a si mesma. Não só lhe dá o ser, o existir, mas a cada instante a mantém no ser. Lhe dá o agir e a conduz ao seu termo. Reconhecer essa dependência total do Criador é fonte de sabedoria e de liberdade, de alegria e de confiança. Olha só, reconhecer a dependência total de Deus, que Ele cuida de mim, do meu futuro, esteja eu com ansiedade ou não. Olha, eu digo para você, confie em Deus, independente do que você esteja vivendo. Porque tem gente que é assim, ai padre, eu não estou dormindo direito, ai meu Deus, vai dar tudo errado. Filho, você não vai morrer porque você não está dormindo direito. O seu cérebro é muito mais inteligente do que você imagina. Se você só está conseguindo dormir 3 horas por noite, existe um mecanismo no nosso cérebro que faz você descarregar o seu descanso naquele tempo que você tem. Melhor do que você imagina. Você não vai morrer, o ideal é dormir mais? É, mas calma com você, paciência, você vai chegar a dormir mais. Mas tem gente que é assim, quando está na insônia, quando está na depressão, se desespera. Ah, é porque tinha que ser assim. Não é assim. É o que é, você tem o que você tem, você está vivendo o que você está vivendo, e Deus está com você na sua situação. Para de colocar mais cobrança sobre você. Eu sei que o ideal é dormir tanto, o Daniel falou aqui, falou bem, e é importante. Só que tem épocas nas quais você não consegue, porque a sua cabeça não para. Calma, paciência, você vai chegar lá. Você não vai morrer por causa disso. A ansiedade, quando o córtex órbito frontal fica hiperativado, a gente está sempre identificando o perigo e a gente vai entendendo, a gente vai subestimando a nossa capacidade de lidar com os problemas. Eu não vou conseguir. Você é mais forte do que você imagina, você tem Deus e você já superou coisas maiores do que essa, você vai superar. Isso não vai te matar. Próxima frase. Santa Teresa Benedita da Cruz. Presta atenção. Coloque todas as suas preocupações sobre o futuro com confiança nas mãos de Deus e deixe-se guiar pelo Senhor como uma criança.
Olha que coisa linda. Coloque o seu futuro nas mãos dele e deixe-se guiar pelo Senhor como uma criança. Última frase, São Francisco de Sales. Não espere ansiosamente pelo que pode acontecer amanhã. O mesmo Pai eterno que cuida de você hoje, cuidará de você amanhã e todos os dias. Ou Ele o protegerá do sofrimento, ou lhe dará uma força infalível para suportar o sofrimento. Fique em paz. E então coloque de lado todos os pensamentos de medo e diga continuamente: o Senhor é minha força e meu escudo. Meu coração confiou nele e eu fui ajudado. Ele não está apenas comigo, mas dentro de mim, e eu nele. Vamos aplaudir isso aqui, gente? Sabedoria dos santos, dos doutores da igreja. E eu digo para você, termino sintetizando isso, que às vezes a ansiedade, o medo, né? Essa ativação, hiperativação da amígdala também, que está bombeando o cortisol, a adrenalina na suprarrenal, a glicose subindo, esse processo de ansiedade, rouba da gente a capacidade de entender que a ameaça não é tão grande assim. Que você tem condição de lidar com isso sim. Que a tempestade vai passar e no nome de Jesus você vai sair dela vencedor, amém? Porque Cristo morreu por você e Ele é mais forte que tudo aquilo que te aflige. Vamos ficar em pé? Acho que a gente pode cantar a mesma música, pode ser, gente? Somente em Ti, que é uma música de confiança, de abandono, né? Somente em Ti construirei a minha casa, somente em Ti colocarei minha esperança. Quero ouvir você cantando a plenos pulmões. Solta a voz. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti minha esperança. Somente em Ti. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. E o meu coração, deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração, deseja Te encontrar. Cante isso. Anseia pela chuva. Forte, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Levanta os teus braços, amado filho, amada filha, e vai dizendo para o Senhor: eu quero ser discípulo, Senhor, eu quero estar aos seus pés, eu quero aprender de Ti. Sim, Senhor, eu não quero ser um fazedor de coisas. Filho, filha, esse mundo vem para nos distrair, para nos roubar do essencial. Tem muita gente que sabe muito daquilo que não importa, mas sabe pouco daquilo que é eterno, daquilo que verdadeiramente salva. Senhor, nós queremos ser discípulos. Nós não queremos mais viver na mentira. Nós não queremos mais viver uma vida tíbia. Nós não queremos fingir ser apóstolos, se de fato não estamos aos seus pés. Só em Ti, Senhor, a nossa alma encontra descanso. Só em Ti a nossa alma encontra repouso.
Vem nos libertar, Jesus, pelo poder do Teu nome. Vem nos batizar agora pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Vem e desarma o mecanismo da ansiedade em nós, na nossa mente, em todo o sistema de resposta de luta ou fuga na nossa mente. Vem desativar, Senhor. Quantas pessoas aqui sofrendo com a insônia, quantas pessoas aqui sofrendo com a ansiedade aguda, quantas pessoas aqui sofrendo com a depressão aqui em casa. Vem libertar, Jesus. Vem revelar a raiz desse sofrimento. Vem nos tirar desse labirinto que é a depressão, que é a ansiedade, e vem agir na nossa mente, Senhor, nos libertando de todo o mal, de todo o pecado, de toda a impureza, a falta de conversão. Os pecados não confessados impedem a Tua graça de acontecer em nós, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito. Batiza-nos agora no Teu Espírito, Jesus. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Vai soltando a sua voz em línguas, cantando junto com a Rosinalva. Vai soltando a sua voz em línguas, vai soltando, vai cantando, filho amado, filha querida. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem nos batizar, Espírito Santo. Vem nos libertar, Espírito Santo, das maldições hereditárias, dos julgos, das predisposições genéticas não compreendidas, não bem direcionadas, que nos levam, Espírito Santo, que nos levam à ansiedade, aos transtornos, aos surtos. Vem, Espírito Santo, nos dá paciência com a gente mesmo, quando estamos no auge do surto, do transtorno, porque não é de uma hora para outra que nós vamos vencer. Mas vem nos conduzir, Espírito Santo. Vem nos levar ao discipulado. Nós queremos estar aos pés de Jesus, Espírito de Deus. Vem nos ungir com a Tua graça. Vem nos ungir com o Teu poder. Vem nos ungir com a Tua unção, Espírito Santo. Nós queremos. Batiza-nos agora, Espírito Santo. Rompe as cadeias na nossa mente. Rompe as cadeias no nosso coração. Vem nos libertar da cegueira espiritual, da surdez espiritual. Nós queremos ser discípulos, discípulas. Nós queremos ouvir o Senhor. Coloca a mão agora no ombro da pessoa que está à sua direita e reza por ela. Se você reza em língua, solta a sua voz, ou se não, vá pedindo o Espírito Santo que venha sobre essa pessoa. Vá pedindo, Espírito Santo, vem libertar esse irmão da ansiedade. Vem curar o seu coração. Vem libertá-lo da mentira, do pecado, do medo, da angústia. Vá rezando por esse irmão, vá rezando por essa irmã, vá apresentando o coração dessa pessoa. Vem, Espírito, e batiza essa pessoa. Vem, Espírito, e liberta essa pessoa. Vem e cura o nosso coração. Usa das nossas mãos para ungir, Espírito Santo, para batizar, para curar, Espírito Santo. Vem e cura o seu povo aqui presente. Que ninguém saia daqui sem ser curado por Ti, Espírito Santo. Que todos aqui experimentem o Seu poder, a Sua unção. Batiza quem está aqui, quem está em casa. Vem, Espírito Santo de Deus, a tirar o excesso de inflamação, a intoxicação da nossa mente, dos nossos sentidos. Vem tirar, Espírito Santo. Vem nos libertar do desânimo, da desesperança, Espírito Santo. Pois só em Ti, pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. Pois só em Ti, pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. E o meu coração, e o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração, e o meu coração, como a terra seca, nós precisamos de Ti, Senhor. Queremos ser discípulos.
tudo que o Senhor está fazendo no meio de nós. Obrigado pelo Teu Espírito derramado. Obrigado pela unção desse momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.